Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao engenheiro Nuno Vasco Lopes, este convite tão simpático que nos remeteu para estarmos aqui hoje a participar no lançamento da Nexcellence. É com muito gosto que o fazemos, esta colaboração que temos tido também com a Glint, muito proveitosa, e portanto é com muito gosto que estamos aqui hoje para falar um pouco do papel do digital na modernização administrativa. Modernização é uma palavra difícil, até o operador de voz disse, modernização e inovação, uma palavra talvez mais simpática, mas no fundo falar um pouco de como é que neste momento o Governo encara a modernização da administração pública e qual é o papel, a relevância que as tecnologias e o digital têm nessa modernização. Peço desculpa. No fundo, a modernização administrativa, a inovação da administração pública, visa essencialmente dois grandes objetivos. Por um lado, entregar melhor serviço público, mais perto do cidadão, mais adequado às expectativas de cidadãos e empresas que servem a quem servimos todos os dias. Mas, por outro lado, também reforçar e capacitar as próprias entidades da administração pública. E capacitar para quê? Para que melhor respondam aos desafios dos nossos dias, nomeadamente o desafio da transição demográfica, o desafio da transição climática, o desafio da transição digital, o desafio das desigualdades. Portanto, para que estes desafios sejam bem endereçados pelas entidades públicas, é absolutamente crucial que elas tenham uma melhor capacidade para se adaptar a esses desafios. E então o Governo lançou recentemente uma estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, que está disponível online, provavelmente conhecem-na, e que está orientada a 4 grandes eixos de atuação. Obviamente que modernizar uma entidade é também apostar na sua massa humana, nos seus recursos humanos. Portanto, tem uma vertente de promover capacidade, motivação e valorização dos funcionários públicos, uma vertente de desenvolver a gestão. Portanto, a modernização da administração pública não se faz sem a introdução de modelos mais inovadores e mais adequados às necessidades do nosso dia-a-dia, que contemplem a participação pública, que contemplem colaboração, que contemplem inovação e que, no fundo, se possam adaptar à forma como nós, e vimos aqui também pelo David Faustino, como nós hoje em dia vemos nas empresas o desenvolvimento ágil. Portanto, o serviço público ágil também tem que ser um serviço participado, colaborativo, inovador. Reforçar a proximidade, portanto, tem também uma grande preocupação em tudo o que seja a proximidade com o cidadão e muito feito também através de descentralização e de participação e adequação das políticas públicas e do serviço público aos níveis regional e local. E depois, no fundo, o que nos traz aqui hoje, a componente do digital, explorar a tecnologia digital para um melhor serviço público e para uma melhor administração pública. Sabemos todos, temos trabalhado todos, tecnológicas, administração pública e todos os setores em geral no digital já há algumas décadas. É uma verdade incontestável a importância que o digital tem assumido e também já foi aqui referido hoje, se isso não era evidente com este problema da pandemia, este movimento da transição digital acelerou a uma velocidade nunca vista antes, inclusivamente naqueles que eventualmente eram mais resistentes ou que tinham menos acesso às tecnologias digitais. Portanto, vimos escolas a trabalhar remotamente, vimos hospitais a prestar cuidados de saúde por telemedicina, vimos serviços públicos a serem entregues através de portais e, portanto, estamos todos juntos neste caminho que não tem volta, não é? E então, qual é que será então o papel do digital e das tecnologias digitais na construção de uma administração pública inovadora, flexível, responsiva? Eu identifiquei aqui 5 aspectos-chave que neste momento perseguimos, portanto, alinhados não só com a estratégia do Governo, como também com a própria atividade e estratégia da agência. Por um lado, aproveitar as tecnologias para derrubar os silos organizacionais. Portanto, a transformação digital, como nós sabemos, não é só utilizar tecnologia e pegar na tecnologia e fazer tudo como fazíamos antes. Ela é um grande motor de transformação organizacional. A nossa administração pública, nossa e todos os países, não é? Todos nós, europeus especialmente,
passámos por esse caminho, portanto foi-se complexificando, diversificando, e hoje em dia é constituído por um conjunto grande de áreas governativas e de muitas entidades reguladoras, operadoras, que no fundo nem sempre estão adequadamente articuladas e alinhadas e que torna bastante difícil a vida a cidadãos e a empresas quando algo lhes acontece na vida. E, portanto, com as tecnologias digitais e os serviços públicos digitais, procuramos, e são um grande facilitador de entregar os serviços públicos adequados às necessidades do cidadão, derrubando esses silos, portanto, sobre front-ends unificados, comuns, tirar do caminho a complexidade organizacional da administração pública. Por outro lado, oferecer serviços mais claros e mais simples e mais inclusivos e entregá-los nos canais que forem da preferência da comunidade ou da capacidade dos cidadãos. Portanto, verificou-se agora também com esta pandemia um grande shift do atendimento público dos canais presenciais para canais digitais. Há alguns cidadãos que não conseguem utilizar os canais digitais, portanto, temos também desenvolvimento e já em operação modelos mistos de mediação dos serviços digitais, em que se tenta capacitar o cidadão para, da próxima vez que necessitar, poder consumir o serviço digital e, no fundo, as tecnologias aqui têm um papel muito importante nesta inclusão e na simplicidade dos serviços. Mas mais à frente do que isso, e também temos já aqui alguns bons exemplos, é inverter a lógica de interação entre cidadão e Estado. Portanto, não ser o cidadão a procurar o Estado quando precisa, ser o Estado automaticamente e proativamente a entregar-lhe o serviço que ele precisa. E isto requer, obviamente, capacidade de interoperabilidade, de retenção de dados, de conhecimento dos perfis dos cidadãos, e é o que estamos a fazer. Já temos alguns exemplos de, no fundo, reduzir o número de interação do cidadão, porque, no fundo, os direitos são automaticamente atribuídos aos cidadãos e as obrigações são facilitadas. Todos nós sabemos os bons exemplos de outras entidades também da administração pública, como, por exemplo, a autoridade tributária, com preenchimentos automáticos de declarações de impostos, por exemplo, facilita imenso a vida o Estado usar a informação que já tem em benefício dos serviços públicos e, portanto, retirando obrigações aos cidadãos. Por outro lado, utilizar os próprios dados que neste momento são tidos pelo Estado, partilhar os dados abertos, portanto, promovendo uma economia circular, mas, por outro lado, também fazer uso desses dados com inteligência para podermos melhor traçar políticas públicas, melhor alocar os recursos e dar transparência a todo o processo administrativo, a todas as decisões públicas, atividades e orçamentos. E, por fim, também não menos importante, eu diria que é quase que uma externalidade, porque estamos aqui a falar até que ponto é que o digital tem um papel na modernização da administração pública. A verdade é que ele também tem um papel na própria transição digital da sociedade e da economia. Portanto, as ferramentas que desenvolvemos em primeiro lugar para a transformação digital da administração pública estão a ser reutilizadas por entidades privadas de vários setores, utilities, bancas, nomeadamente componentes de interoperabilidade e de identificação eletrónica, facilitando, por exemplo, o comércio eletrónico. Portanto, estes são algumas do grande papel que o digital tem hoje em dia nos serviços públicos. Há desafios, não é? Achei curioso, não é? Alguns dos desafios que o David referiu também estão aqui, não é? Portanto, os problemas acabam por ser comuns. Se nós queremos desenhar serviços adequados às necessidades e expectativas de cidadãos e empresas, temos que os fazer com a sua participação. Portanto, é muito importante estimular a participação cívica no desenho de políticas e de serviços públicos, incluindo os digitais, adotar metodologias colaborativas, experimentais, nesse mesmo desenho, promover a interoperabilidade dos sistemas e aplicações da administração pública e também exteriores da administração pública e melhorar a governança destes dados, também foi aqui falado, nomeadamente para a sua reutilização. A inteligência artificial é crítico nós termos uma boa governança dos dados públicos, aumentar a confiança e a segurança dos serviços. Portanto, ainda existe, e vai existir sempre, alguma desconfiança em relação ao digital e em relação à partilha e reutilização de dados.
Portanto, enquanto nós não garantirmos e não comprovarmos que os nossos serviços são seguros, essa confiança não existe. Portanto, é muito importante promover esta confiança para que a sociedade possa adotar o digital com confiança. Também muito importante, e também referido anteriormente, o papel do Estado em relação à defesa da ética e dos valores que a nossa sociedade e que a União Europeia defende no uso de tecnologias emergentes, especialmente da partilha de dados e inteligência artificial. Portanto, é muito importante, nós temos algumas iniciativas de debate sobre esta temática, é muito importante estas tecnologias, estes modelos de análise e de atuação automática, são muito poderosos, como nós sabemos, é muito importante sabermos se os estamos a utilizar de acordo com o que são os valores da nossa sociedade. Depois, claro que temos o desafio das competências digitais, é um desafio muito grande em toda a Europa. Sabemos que hoje em dia os digital skills não temos oferta suficiente para aquilo que necessitamos. Isto é ainda um problema maior, como sabem, no setor público. Portanto, temos muita dificuldade em reter as competências de que necessitamos. E depois, obviamente, o desafio de aprender a colaborar. A administração pública, a cultura da administração pública tradicional é muito fechada no que concerne à colaboração com empresas privadas, com a academia, portanto, segue uns regulamentos muito apertados e, no fundo, isto é um grande desafio que também estamos a tentar endereçar. E então, fechava aqui com um conjunto de algumas respostas, não são só estas respostas que estão a acontecer, mas que são respostas aos desafios de que vos falei. A criação de alguns centros de competências, de algumas equipas de competências que visam precisamente estimular dentro da administração pública uma nova forma de pensar, de desenhar serviços públicos, nomeadamente o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, que tenta disseminar a participação cívica e a concepção colaborativa de serviços públicos e a sua experimentação. O Centro de Competências Digitais da Administração Pública, o TICAP, que oferece serviços especializados, nomeadamente na área Data Science, a outras entidades dentro da administração pública. Aqui algumas iniciativas, a iniciativa GovTech, uma iniciativa que temos de estímulo à colaboração e ao apoio de startups, e a iniciativa do Guia de Ética e Boas Práticas na Inteligência Artificial, são iniciativas de promoção, de debate e definição de boas práticas para poderem ser utilizados não só no seio da administração pública, mas também por todos aqueles atores do ecossistema, nomeadamente as empresas tecnológicas. E guardei para o fim aqui dois aspectos que queria salientar com um pouco mais de detalhe, que são dois aspectos que não são só tecnológicos, não é? Porque a questão da identidade digital e a questão da interoperabilidade são aspectos legais, organizacionais, de confiança, pessoais e também tecnológicos, mas guardei para o fim para os destacar porque são dos principais produtos geridos pela AMA, oferecidos à administração pública e também, como vos disse, a empresas, a toda a sociedade, e que, no fundo, para nós são componentes do ecossistema basilares, transversais e dinamizadores da transição digital de toda a sociedade. Com a plataforma de interoperabilidade que neste momento temos, são processadas, são trocadas mais de 2 milhões de mensagens por mês. Já foram suportados quase 2 mil milhões de processos desmaterializados da administração pública. Portanto, isto quer dizer que ajudamos a facilitar a vida a cidadãos e empresas, reduzindo o número de deslocações, evitando impressões de formulários, evitando também demoras nos processos, através da partilha de dados ativo nos processos. Neste momento, temos já diversos processos implementados sobre esta plataforma que partilham também dados com entidades privadas, nomeadamente no momento da abertura de uma conta bancária, no momento da abertura de uma nova conta numa utility, eletricidade, água, e que automaticamente conferem dados necessários, não só para as operadoras, como para entidades reguladoras, e conferem também acesso a taxas reduzidas e outros direitos.
Portanto, pensamos que esta plataforma terá um papel muito importante na simplificação dos serviços públicos e privados e também na inteligência artificial e nos dados abertos no futuro. Em relação ao nosso suite autenticação.gov, portanto, é a suite de identificação eletrónica do governo português, parece-nos ser essencial não só na promoção da adesão a serviços digitais, mas conferir confiança aos cidadãos que, quando se autenticam numa relação com o Estado ou com um operador privado, saberem que a sua identificação só é partilhado os dados de que essa entidade necessita e, por outro lado, do operador que está a oferecer um serviço, operador, por exemplo, de comércio eletrónico, saber claramente com quem está a fazer negócios. Portanto, estas plataformas têm sofrido uma grande evolução nos últimos anos. Uma das maiores evoluções foi o lançamento da componente móvel da identificação eletrónica, chamada chave móvel digital, que está ali uma banca para quem ainda não a ativou. Vá lá, por favor, agora está na minha altura de vender o meu peixe. Pode ativar a sua chave móvel digital, mas que, no fundo, confere segurança às operações e, como é uma solução móvel, veio resolver muitos problemas de usabilidade que tínhamos com a versão eletrónica do cartão de cidadão, com chip, e que necessitava, portanto, de um leitor de cartão de cidadãos. Esta suite de autenticação tem também alguns produtos de identificação que são especialmente pensados para a interligação entre o digital e o físico, nomeadamente uma wallet, onde nós podemos descarregar o nosso cartão de cidadão, nossa carta de condução, e, portanto, poder mostrá-lo num ambiente, num contexto físico, por exemplo, na autoestrada ou quando vamos a um serviço. A certificação de atributos profissionais, portanto, poder assinar e proceder a atos, não enquanto cidadão, mas enquanto, por exemplo, gerente de uma empresa, e, portanto, são pilares absolutamente importantes para a transição digital do nosso país. Queria aqui deixar os meus cumprimentos e o meu agradecimento expresso. Portanto, nós, nos últimos, penso que 3, 4 anos, temos contado com a colaboração da Glint no desenvolvimento destas plataformas. Portanto, a vossa competência e a concorrência do mercado assim o ditou, e a verdade é que o sucesso que temos tido com estas plataformas deve-se também ao esforço de cada um dos vossos colaboradores, que alguns nos estarão a ouvir, todos os dias connosco, melhorar estas soluções, resolver os problemas quando eles existem, e desta parceria que temos vindo a desenvolver, e penso que tem sido muito proveitosa para ambas as partes, e, no fundo, por isso, queria deixar aqui também, neste momento, os meus agradecimentos e o meu reconhecimento do valor que têm aportado para o Governo, e desejar a maior sorte nesta nova marca de Excellence, que seja um grande sucesso nacional. Boa tarde a todos.